E às vezes a gente tem um vazio existencial e esse vazio a gente quer preencher de qualquer maneira, qualquer custo. E esse vazio ele só é preenchido com a espiritualidade. Então, independente da crença da pessoa, sabe, da religião, eu acho que esse é o espaço para a gente desenvolver esse lado da alma, né? Olá, como é que você está? Eu sou Débora Galhardi, aqui deste podcast gravado na editora Chave Mestra, que é o podcast Chave Mestra. A gente aqui vai falar sobre muita coisa boa, mas eu quero que você me acompanhe, porque em especial hoje eu tenho uma escritora que vai falar um pouquinho da área de... Um pouquinho não, porque eu vou falar para ela falar bastante da área da saúde, e ela que faz parte deste livro aqui, ó. Um olhar para a saúde integral. Bem-estar e qualidade de vida para todos. Ela que é nutri, ela que vai falar de muita coisa boa e também não só do capítulo, que eu vou trazer sim, vou dar um spoiler aqui para vocês. Alguns trechinhos do capítulo em que ela fala aqui sobre a conexão entre a alimentação e as emoções, que é um tema importante para a gente. Ela não vai falar só sobre isso, não, mas todo o trabalho que ela realiza e tudo que ela faz. E você pode acompanhar também. Ela que está lá no Instagram e ela tem um trabalho incrível. Eu já dei uma olhada, já fui curiosar lá. E ela tem um trabalho muito legal. E é sobre ela que a gente, sobre esse trabalho que a gente vai falar aqui hoje. Então, eu recebo hoje Tamires Borborema. Tudo bom, Tamires? Tudo bem. Como é que você está? Tudo certo. Muito obrigada, viu? Porque você aceitou nosso convite e por estar Nossa. aqui. Eu que agradeço pela oportunidade. E você veio de onde? Explica aí, porque não é de pertinho, né? Tô Não. sabendo que você veio de longe. Do Rio de Janeiro. Ótimo. Da Zona Sul do Rio de Janeiro. Zona Sul. E lá é onde você tem o teu consultório. Isso, eu atendo lá, no bairro Botafogo e na Barra da Tijuca. Ótimo. Então, eu quero que você me conte tudo, não me esconda nada, Tamires. A gente vai falar um pouquinho, me fala um pouquinho de quem é a Tamires, né? Que aqui a gente tem que você é nutricionista funcional integrativa, mas Sim. eu acredito que não seja só isso, né? Tem todo um currículo aí. Fala um pouquinho de você, Tamires. Então, eu fundei uma empresa na área de prestação de serviços, de cuidados, como se fosse um home care, mas o nosso foco são os cuidadores de pessoas, né? Os cuidadores de idosos. Meu marido é meu sócio, a gente fundou essa empresa, foi o primeiro passo ali da minha vida profissional. Na verdade, meu primeiro passo foi um curso técnico na área da enfermagem. E aí, dali, eu já saí atuando como cuidadora. A partir daí, eu fundei a empresa, né? E hoje a gente tem mais de 100 prestadoras que atendem ali para a gente a cuidar a RJ. E veio esse desejo de ajudar mais mulheres a partir daí, né? Porque a maioria são mulheres das cuidadoras. E eu fui fazer nutrição. E dentro da nutrição, eu me especializei, né, na nutrição estética e na saúde da mulher. E a gente aborda muito questões do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, que foi o que aconteceu comigo. E eu passei a transbordar para a vida das pacientes. Ah, então começou em você, não foi porque, não, foi uma escolha de formação e você também passou por isso? Exatamente, passei. E como que foi isso? Você fala da questão de sobrepeso ou questão do próprio desenvolvimento pessoal? Exatamente. Os hábitos mesmo, né? Eu fumava, ingeria muita bebida alcoólica, tinha uma noite, eu falo que eu tinha a adolescência apocalíptica. Né? Todo final de semana, perdendo noite de sono. Então, eu tinha hábitos que, para a minha saúde, né, eram muito ruins. Eu fui estudar tarde, enfim, tenho uma história, né, de vir do interior, de não ter condições de estudar. E a partir do momento que eu encontrei uma nutricionista na internet, eu comecei a segui-la, eu não tinha instrução nenhuma, eu não sabia me alimentar. Então, a partir das dicas dela, eu fui aprendendo o que era proteína, o que era carboidrato, como montar um prato. E aí eu achei isso tão incrível que eu apliquei primeiro em mim. Mas tinha episódios de compulsão,
de usar a comida para preenchimento de vazio, busca de como eu parei de fumar, eu parei de beber, fui buscando uma vida sem esses prazeres momentâneos, eu fui automaticamente para a comida. E eu fui percebendo, né, que eu estava substituindo um vício pelo outro. E aí eu fui estudar mais por que isso estava acontecendo e resolvi me matricular, né, na nutrição. Poxa, que legal, né? A partir daí. É legal quando a gente percebe que estudando são muitas outras mulheres também. A gente está falando aqui das mulheres, em especial, né, no caso, que é a grande maioria que você atende. Sim. Mas de ver quantas mulheres também não fazem isso e você ter essa oportunidade de, além de, não, eu me cuidar, eu também posso ajudar outras mulheres. Exatamente. E depois de quando a gente ia entrar no livro, eu já mudei tudo, né, gente? Depois a gente fala do livro. Vamos falar primeiro disso, porque é importante. Mas é um dos temas também. É o que você fala, né, da conexão da alimentação e a emoção. Exato. E quando que para você despertou essa coisa de, não, eu tenho que ajudar? A partir de quando você se sentiu segura de, não, agora eu posso falar com as outras mulheres? Foi no meio do caminho do curso? Foi no final? Sim, foi antes até de eu me matricular. Foi quando eu fui passando pelo processo e as pessoas começaram a perguntar: o que está acontecendo? Eu fui virando uma referência para elas e elas foram pedindo ajuda. E aí eu falei, bom, eu preciso me capacitar para ajudar essas pessoas, porque elas já começaram, como eu ainda estava inserida naquele ambiente, as pessoas daquele ambiente foram vendo a transformação em mim e já queriam ser atendidas, mas você pode me ajudar? Como é que a gente faz? E aí eu falei, bom, eu vou estudar, porque eu estava numa época com a autoestima muito baixa, eu tinha acabado de ser mãe, então eu ganhei muito peso, além de eu já ter os hábitos ruins, né? Então a questão de pele, cabelo, unha, estava tudo... Enfim, quem me conheceu sabe que eu sou uma outra mulher mais jovem hoje em dia, né? Mais bem cuidada. E depois eu quero ver as fotos, alguma coisa, porque eu vendo, né? É quando a gente fala para ver, tá difícil de acreditar, né? Então, aí eu perdi, né, muito peso, né, nesse pós-gravidez. E eu queria dar um rumo para minha vida profissional. Foi quando eu saí dessa cidade para ir para o Rio de Janeiro, né, lá para a Zona Sul, que é onde as coisas acontecem, né? E eu fui com a cara e com a coragem, ainda sem a empresa, né, de cuidadores. Uhum. Eu atendia um paciente 3 vezes na semana. Eu conversei com a família dele, para a família me contratar mais dias, né? Vocês têm condições, eu posso ajudar mais. E a família, ai, que bom, a gente está precisando, sim. E aí, com isso, eu falei, bom, vamos seguir, então, para a capital e eu vou fazer minha faculdade, porque minha cidade é Paracambi, minha cidade de nascência. Lá não tinha como, a faculdade mais próxima era 40 minutos, e aí tinha que pegar trem, e às vezes eu não tinha nem o dinheiro da condução. E aí, quando eu, né, consegui dobrar os meus dias de trabalho para esse paciente, logo assim me matriculei, e aí veio a pandemia. E aí eles me dispensaram, porque a família foi trabalhar de casa, home office, e ia cuidar dele. E aí eu falei, agora, com uma mensalidade só da faculdade paga, e aí eu falei, não vou voltar. O que eu posso fazer? E aí as pessoas me chamando para ser cuidadora. Essa família foi me indicando, e aí, muito convite, eu não consegui estar em todos os lugares, eu comecei a treinar pessoas para revezarem comigo. E daí eu falei para o meu marido, a gente vai abrir essa empresa. E não tinha dinheiro para abrir, né? Não tinha como. Ele, como que a gente vai abrir? Até que ele bateu de carro. Meu Deus. Propósito grande, hein? Exatamente. E aí, né, o dinheiro do seguro, eu falei, deixa comigo. Você me dá esse dinheiro, que eu vou fazer esse dinheiro multiplicar e eu vou te devolver o carro e eu vou abrir essa empresa. E aí ele ficou assim com receio. E aí veio uma autoconfiança, Deus direcionando o tempo todo, promessa o tempo todo, as pessoas revelando. E eu só fui. E aí a gente abriu e, assim, 15 dias depois já tinha cliente. Olha que legal. Aí deu certo, né? E aí eu fui
continuei minha faculdade. Consegui pagar tudo e ali já fazendo as duas coisas, criando ali o nome da Cuidar, né? Que era uma coisa, um plano B, que acabou virando o plano A. Foi o que me deu sucesso financeiro, profissional, que mudou muito rápido, assim, essa questão para mim. E fui investindo em estudo, em especialização. Eu estudava muito durante a graduação, e aí compartilhava muito. E aí sendo transformada, o jeito de me vestir, o jeito de falar, enfim, o autoconhecimento, terapia, alimentação, mudando tudo. E aí essa questão de usar o alimento como fonte de prazer. Fui gerenciando com a religião, com a terapia, com o entendimento, e só chegava gente para mim assim também. Então, eu entendi como missão mesmo. E você, qual que era para você o principal desafio nesse momento que você hoje visualiza que era difícil? A alimentação, é você não comer com a emoção ali, né? Não se alimentar pensando na emoção. Depois a gente vai entrar no livro que ela fala muito disso. Qual que era o principal desafio para você naquele momento? Era quando você estava muito triste? Era quando você estava angustiada, ansiosa? E aí você se alimentava? Era o que você mais buscava? Era o açúcar? Era o que era? Ou era comer muito mesmo? Enfim, é bom a gente trazer porque as pessoas vêm, né? É nutricionista e ela vai me falar tudo aquilo que ela nem sabe o que eu passo. Se engane você que não sabe, né? Exatamente. Então, eu percebi que no meu caso era tédio. Quando eu ficava... Entediada já. Enfim, eu tenho questões, né, que hoje eu trato na terapia, de que eu preciso estar com a mente sempre ocupada, sempre acelerada, sempre produtiva. E aí, quando eu tinha aqueles momentos mais calmos, eu precisava me ocupar, precisava mastigar, entendeu? Eu precisava pegar alguma coisa, comer, me distrair. Mas tem paciente que chega com essa queixa quando está triste, quando está ansiosa, até quando está muito feliz. Eu preciso ir para um rodízio e comer muito. Porque eu mereço. O merecimento. Eu mereço errado. Exato. E tem muitas pacientes tuas pacientes que fazem isso por merecimento, porque é a palavra do momento agora, né? Não, eu mereço. Então, acabar se alimentando de forma errada? Sim, a maioria. E aí eu tento trabalhar que o merecimento é elas se olharem no espelho e se sentirem bem, ver a roupa ficando larga. Eu falo muito da recomposição corporal, né? Não é vestir 36, é diminuir a cintura, mas crescer ali a perninha, o bumbum, é remodelar o corpo, né? E aí quando elas vão vendo, elas me mandam foto, olha, tá larguinho na cintura, mas aqui na perna tá apertadinho. Então, isso é o que você merece. É saúde, é disposição, é brincar com seu filho, é o seu cabelo hidratado. A saúde vem de dentro. Eu falo que a estética é o brinde. Um grande desafio para mim é unir os dois nichos, que é a estética com essa questão da saúde da mulher. Porque tem gente também que busca a estética para preencher, assim como alguns fazem com a comida. E aí nunca estão satisfeitos, né, com os procedimentos. Então, passei a ver que era tudo sobre equilíbrio mesmo. Ótimo. E no livro você conta isso de uma forma muito, muito linda. Mas antes da gente entrar nesse tema, voltar nesse tema de alimentação e as emoções, eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência com o livro. Você já pensava em escrever, Tamires, um livro algum dia? Era de criança, um sonho de criança ou não? Nunca pensei, nunca imaginei. Eu sempre fui amante dos livros, do livro físico, né? Ler em tablet, para mim não funciona. Sempre gostei muito, sempre gostei de falar, da comunicação, desde a escola. Eu era premiada com redação, mas eu não imaginava, nesse momento, de escrever. Foi um convite que me deixou assustada, né? Foi um desafio, mas eu me senti muito honrada. Porque quando você fala, eu tô anotando tudo, tá, gente? Porque eu sou assim, ó, eu tô aqui que nem a Tamires também, ó. Cabeça aqui e ali, porque você falou algo muito importante aqui. Eu sempre anoto aqui pra gente depois pôr nos cortes. Eu falo, deixa tudo aqui. E você, quando recebeu, você primeiro se sentiu dessa forma, mas
depois que você falou, não, encarei aqui, vou encarar como um desafio, porque eu já vi nas suas redes sociais que você colocou que é um desafio, mas é um Sim, propósito. com certeza. Depois disso, como é que foi para sintetizar toda a tua história em poucas páginas? Também tem esse desafio, né? Não, esse foi o maior. Porque, enfim, a editora deu muito ali. Um respaldo, né? Exatamente. Que às vezes acho que é isso que dá medo, né? Que a gente acha que não vai ter aquela, eu vou ter que escrever sozinho, tem Sim, sim, a gente essa ajuda, né? foi muito bem orientada. Eu acho que foi uma ótima maneira para começar, né? Porque eu não fazia ideia. Na verdade, eu nem estava pensando nisso ainda. Agora eu já penso em ter um livro meu, né? Eu já sei por onde começar, né? Eu já tenho um norte. E foi difícil sintetizar mesmo a história, mas a gente teve ali suporte, né, para isso. E acho que ficou bom, acho que deu certo. Eu gostei. E aí depois quando você fala também, né? Você começa a trabalhar o livro, você destaca, você se inspira mais na sua história mesmo ali, né? Porque do que você vivenciou, que é essa coisa da emoção. E para quem que você dedicou, assim, teve uma dedicação, que a gente sabe que também teve o lançamento, já teve tudo. Sim, não, eu me inspirei muito na minha irmã também, porque acontece muito com ela. Os relatos dela me ajudaram muito. Quando eu fui atender a primeira paciente, parecia que eu já era super experiente, porque eu estava vendo a minha irmã ali na minha frente. E das pacientes mesmo, a gente conversa muito, até mais com as seguidoras, né? Às vezes elas ainda não têm o meu acompanhamento, mas conversam, se identificam e vão ali no direct. E dali eu, enfim, vou criando, né, esse entendimento. Certo. Você fala aqui, agora vamos entrar no livro, falar um pouquinho para vocês. E lembrando, você que quer adquirir o livro, a gente está aqui com um olhar para a saúde integral. Não sei se dá para ver aí, Vitor, dá, né? Mas depois vocês vão conferir também no nosso Instagram também, que é o Chave Mestra Podcast _ Lá vai ter também um pouquinho, né, dos cortes do nosso podcast. E você também vai ter aqui no YouTube, você vai ver ali na descrição, o Instagram da doutora, a gente chama de doutora também, pode? Com certeza. Da doutora Tamires, que eu tô chamando toda hora de Tamires aqui, da doutora Tamires lá, vai ter o Instagram dela para você também fazer essa troca, né? Não só ali no DM, no direct, mas também para pedir o teu livro, o teu exemplar. Você pode pedir lá, então a gente deixa o contato dela. Então aqui é só um spoiler para você depois ir lá comprar, adquirir o seu exemplar. Aqui você fala muito que a alimentação, antes um momento de prazer e conexão, agora pode ser fonte de angústia e desequilíbrio, que foi o que a gente falou, que muitas pessoas acabam na angústia e no desequilíbrio, Sim. se alimentando de forma errada. Sim. Você fala também de um ponto que eu acho que é importante a gente pontuar aqui, não só para os adultos, mas para os adultos que são pais, né? Você fala, o comportamento pode estar em raízes de hábitos desenvolvidos ao longo da vida, nos quais a comida é associada sempre a recompensas, punições ou consolo. Uma criança que sempre recebe doces após um dia difícil e fica sem eles quando erra, pode crescer associando o consumo de açúcar ao conforto. E você atende muito mães também? Sim. Porque vai se tratar, se cuidar e acaba levando isso para a família toda, para a criança? Exatamente. Mães tentantes. E isso saiu exatamente de uma conversa em consultório. Ótimo. E como que é isso para você? Você acredita que é essa necessidade mesmo de suprir algo ou porque é o desconhecido? Elas não desconheciam disso, não associa que tem a ver com a emoção. Não associam, a repetição, né? De padrão. A gente ouve isso e depois a gente replica isso para os nossos filhos, muitas vezes. Eu mesma também já ouvi muito da minha mãe. E até o momento que a gente se conscientiza, né? De que a comida, ela é feita para nutrição. A gente pode comer um alimento mais palatável, mais gostoso, eventualmente? Pode, né? Porque quando a gente também restringe demais, a gente gera ali, né, uma outra proposta, um desejo que não tem essa necessidade. Deu à vontade? Ok. Mas quando a gente entende
né? Que a gente é a nossa prioridade, o que a gente de fato merece, a gente pensa, né? Antes de comer, de ter certos hábitos. A gente escolhe muito melhor. Porque foi o que você falou. Se a gente também restringir demais, a gente tá fazendo a mesma coisa, né? É, Porque a gente tá achando, não, aquilo que é muito gera o gostoso. desejo, Nossa, é isso mesmo. Vou né? parar de fazer isso. E aí, depois, quando você fala que a sociedade, com suas demandas constantes e pressões sociais, muitas vezes nos empurra para soluções rápidas. É muito isso, você percebe? No consultório? Que é tudo... Ah, não, é alimentação. É aquilo que te dá aquela sensação rápida de prazer. Não existe Exatamente. aquele momento de no prato, de você se deliciar, de colocar o garfo, né, na boca, deixar o garfo descansar, né, levar o garfo até a mão. Tem ainda isso? Isso Muito ajuda difícil. na questão da Uhum. mentalidade da gente. Não, eu vou ter que levar o garfo à boca, mastigar, deixar o garfo um pouquinho ali. Ou a indicação hoje é outra? O que a Nutri fala hoje, a nutricionista, no caso? A nutrição funcional parte daí, né? A alimentação plena, atenção plena ao seu momento de se alimentar. Mas é um grande desafio, né? Uhum. O perfil das minhas clientes são empreendedoras também, estão sempre na correria, são mulheres aceleradas, mulheres realizadoras. Então, elas entenderem que aquilo é um momento importante, parar para comer sem pegar no celular, ou o filho está correndo, ou eu estou respondendo e-mail, isso é um grande desafio, porque tudo começa a lhe dar mastigação. Então, já engoliu rápido, já vem uma série de questões com a digestão. E é um desafio, né? Tanto a questão da comida saudável também, né? Porque existe a crença de que a comida saudável é trabalhosa, é muito mais fácil você pegar uma batata pré-frita, um nugget e colocar ali, fritar. Então, eu tento desconstruir essa questão da alimentação industrializada e tentar fazer com que elas entendam que elas precisam de um tempo para elas, que é autocuidado. E é difícil isso no início? Como que você lida com esse tratamento? Você coloca como sessões? Como que você chama? De tratamento? Sessões? Como que é feito É um acompanhamento, né? um Eu não acompanhamento? acredito numa consulta única. Eu acho que não gera transformação. Eu tenho o acompanhamento mensal e o acompanhamento trimestral. E o acompanhamento mensal é uma consulta a cada 15 dias, né? Totalizando 2 consultas. Faço esse acompanhamento online também. E a partir daí eu dou suporte diário. Todos os dias a pessoa está no meu aplicativo, no meu Que ótimo. WhatsApp, através das redes sociais. Eu peço para elas me mandarem foto, porque assim cria um compromisso maior. Deixa eu ver a foto do seu prato. Então, a gente tem esse acompanhamento Esse bem acompanhamento. próximo. Eu Ótimo. consigo trabalhar esses pontos. Porque é bom porque ela não está sozinha mesmo. Ela não vai Não. para o consultório, recebe, né? Que nem antigamente, né? Recebia aquela... Acredito que deve ter algumas pessoas que ainda têm esse tipo de trabalho, né? De você receber uma folha que você... o que você pode, o que você não pode, o que você pode trocar. Aí você chega depois, você sozinha não tem força para dar continuidade naquilo, né? E o seu é um acompanhamento mesmo, né? Exatamente. Eu não acredito nessa folhinha. Até porque muitas pessoas nem sabem, né, interpretar, né? Então, eu ensino a pessoa ali como montar um prato, por que é importante ter um prato variado, com cores variadas, o que é proteína, o que é carboidrato, o que são as fibras. Então, primeiro eu faço uma educação nutricional, para que depois essa pessoa fique independente e leve isso para a vida. Tá. Porque eu costumo dizer que quando você para de fazer, você também perde o resultado. Tem que ser um hábito novo, não uma dieta para você perder X quilos em X dias. Tem que ser uma nova mentalidade, uma nova vida. E eu tenho conseguido colocar, né, com sucesso essa experiência para os pacientes. Ótimo. E depois elas começam foi o que você falou, né? Começam a mandar fotos, não só dos pratos, acho que faz, mas delas mesmo, né? Da roupa que gostaria. Eu sei que para muitos, e eu acho que é até legal a gente trazer aqui, né?
que para muitos pode ser, ai, é uma bobagem, ai, ficar pensando na roupa que vai caber no final do ano. Ah, só que, por muitas vezes, são esses propósitos que levam essas mulheres. Porque eu acho que é legal você também falar um pouquinho do que você trata aqui, que a gente falou no início, que são os pilares, que é corpo, alma e mente. Exatamente. Então, se ela não tiver um propósito ali, não, eu quero porque eu quero entrar naquele vestido no final do ano. Ah, o meu propósito é maior, eu quero porque eu tenho que dar exemplo para minha filha que está no sobrepeso. Ah, eu quero que cada um tenha o seu propósito, mas de repente para você pode ser simples o do caber no vestido e para ela não, porque às vezes ela tá tão acima do peso que ela não se vê mais, ela não se enxerga, né? Então tem isso dos pilares. Explica um pouquinho também, doutora, um pouquinho do como fazer com que esse pilar entre em equilíbrio aí, né? Sim. Não, isso impacta diretamente na autoestima, né? Elas chegam, como eu também atuo no nicho da saúde da mulher, tem muita queixa com libido. Olha. E aí elas falam, tem como tomar alguma coisa, repor testosterona, a gente vai ver nos exames, não tem nada de errado nos exames. E aí eu falo, como é que você está se vendo? Segurança. Então, quando elas começam a se ver com mais segurança, com mais autoestima, muda. Eu falo que a libido da mulher está nela estar bem com ela mesma, porque o homem, o parceiro, pode estar falando que está bem e eles reparam muito menos que a gente em certas coisas. Mas se a gente não estiver se enxergando dessa maneira, se a gente não estiver bem, a gente não consegue se entregar, a gente não consegue relaxar. A libido da mulher está muito envolvida com relaxamento, né? E aí, quando ela trabalha a parte física, né, vem essa questão da autossegurança e da autoestima. E aí a gente fala trabalhar a parte física, tem essa questão da o que pode, o que não pode comer. Eu não posso falar o que pode, o que não pode, né, gente? Que eu sei que vocês não gostam de valer isso, que não é o que pode, o que não pode. É o que vai ter mais ou menos no prato, né, na alimentação, vamos dizer assim. Mas e a parte da alma, da emoção? Como que faz, Tamires? Como é que você tem essa ajuda ali? Tem muita mulher que fala, ai, doutora, eu não tô conseguindo, ai, hoje eu não tô dando conta, né? Como você diz que atende muitas empresárias, as mulheres que estão ali na liderança e tal. E às vezes tá tendo um dia difícil e não conseguem, ai, vou descontar em mim, né? Exatamente. Como que você trabalha isso? É um trabalho junto com alguém, com outro profissional ou não? Você tem essa condição de estar ali junto com a profissional? Eu sempre... No caso, a paciente, né? Eu encaminho sempre também, tá? Para um psicólogo, porque eu acho importante. Eu acho que uma coisa não anula a outra. Mas eu tenho esse olhar, né? Eu tenho essa formação que eu adquiri para ajudar, né? Na outra empresa, na cuidar, no outro trabalho que eu trouxe para a nutrição, que é o autodesenvolvimento ali, o autoconhecimento. Eu abordo de uma maneira bem sutil, não falo claramente, né? Muitas vezes como se fosse um bate-papo, não é uma sessão, né, de coach, nada disso. Eu vou fazendo elas entenderem, elas enxergarem, a se olharem, porque elas têm muita culpa. Culpa de se priorizar. São mães, na maioria das vezes. Então, elas acham que primeiro filho, sempre, óbvio, mas eu falo sempre da premissa da máscara do avião, né? Quando o avião está caindo, se a gente não colocar a máscara de oxigênio primeiro na gente, a gente não consegue salvar ninguém, a gente ainda vai junto, né? Então, eu trabalho nessa parte da mentalidade mesmo. E vou fazendo elas perceberem que elas se priorizarem, todos à volta, né, vão se beneficiar com isso. Ótimo. E aí, a gente trazendo aqui para o livro, né? Quando você fala muito dessa questão de alimentação, ainda tem muita gente que não sabe o básico. Você acredita nisso? Pela rede social sua, que você com certeza atende muita gente, e consultório, mas eu acredito que, né, nas mídias a gente tem acesso a muita gente até fora do país, enfim. Tem que ainda não sabe o básico, o que precisa conter no prato, o colorido. Isso é uma questão, porque quando eu comecei a falar, né, nas redes sociais, eu falava, mas isso é tão óbvio. Ótimo isso você é falar tão isso. bobinho. E não, as pessoas não sabem, a grande maioria. A gente não tem educação nutricional. Acho que é uma coisa que devia ter nas escolas, né?
a montar um prato de macronutrientes. O que é isso? O que é macronutriente? A importância do legume, da verdura, até mesmo para o emagrecimento. As pessoas acham que é só uma questão de saúde e desvinculam o emagrecimento à saúde, né? Eu falo que só tem um corpo magro e saudável quem come colorido, porque ali tem tudo que a gente precisa, que o corpo precisa para fazer o processo de quebra de gordura, de hipertrofia. E eu vou fazer já a minha consulta aqui, já é consulta para você também, porque a gente não pode, né, falar tudo do livro, mas a gente pode tirar um pouquinho agora da doutora, né, algumas dicas que ela, né, traz também nas mídias. E o que seria, então, um prato para todos? Não vamos colocar uma pessoa em particular, doutora Tamires, né, porque a gente sabe que cada uma você vai tratar de uma forma, tem as Sim, suas claro. necessidades, tem os seus objetivos. Mas, em geral, o que tem que estar no prato e também falar um pouquinho, né? Que você falou que atende também os vegetarianos. Então, pessoal, o que tem que estar num prato e o que né, de um vegetariano também, o que teria que ter? Eu costumo sempre falar, né, fazer uma divisão mental ali no prato. 50% dele a gente coloca de legumes e vegetais. Se possível, a gente começa, né, a entrada, a salada de entrada, né, para gerar ali uma saciedade, fibras. E aí, quando não possível, a gente coloca 50% do prato e a outra metade a gente divide 25% nos grãos de cereais, 25% em proteína. Eu gosto muito de priorizar as proteínas magras, as proteínas brancas, e eu também não aconselho, né, que se coma todo dia. Mesmo a pessoa não sendo vegetariana, não sendo vegana, eu gosto de orientar a ter um dia, pelo menos, sem carne. Ah, tá. E aí a gente consegue adequar isso também na alimentação, na dieta, através dos grãos. O vegetariano, às vezes, precisa de alguma suplementação, de vitamina B12. A gente ajusta tudo isso e dá para manter super tranquilamente uma dieta equilibrada. Certo. E tem algumas outras perguntas que eu queria passar também, que tem o pessoal que né, sabe que a gente vai gravar podcast, já manda pra gente, já sabe, vem a Nutri, né? Mas tem algo que impacta hoje, porque tem essa dúvida que as pessoas falam, não, tem algo que eu não posso ou eu posso tudo mesmo? Vamos ver o que ela acha, né? Porque ou a gente pode comer de tudo, só que em pequenas quantidades, ou não. Tem alimento que realmente vai me trazer uma baixa produtividade, porque você fala muito aqui, né, da serotonina, do triptofano, de questões que você tem que ter, tem alimentos De que tem que neurotransmissores. ter, né? Isso. Então, não dá para comer tudo. É isso? Então, de vez em quando, com equilíbrio, sim. Eu mesma não tenho essa questão de não pode, não faça esse alimento, demonizar certo alimento. Não Ah, pode o tá. leite. Ai, tem tanta polêmica. E eu fujo dessas polêmicas. Do pode ou não pode o leite, pode ou não pode a manteiga ou margarina. Porque tudo é individualizado, tudo depende. Qual o seu objetivo? Os seus sintomas, o alimento que para uma pessoa pode fazer bem, para outra não pode, pode fazer mal. Até alimentos saudáveis. Então, é muito complexo. Com equilíbrio, sim, o que conta é o que a gente faz na maior parte do tempo e não as exceções. A maior Ah, parte do tá. tempo tem que ser saudável, não o contrário. Ah, entendi. Certo. E aí, dentro do livro, eu queria que você explicasse também um pouquinho o que você acredita que pode impactar aí em quem for o leitor do teu livro e quem quiser adquirir a leitura. De que forma ela vai ser impactada com o teu capítulo, tudo que você escreveu, tudo que você trouxe aqui, porque não são só palavras, né? Não são só... não é um capítulo, mas é um propósito todo aqui, né? Que Com nasceu, né? certeza. É o primeiro, né, Tamires? Sim, é o primeiro. Ótimo. De muitos, se É Deus quiser. isso. Como é que vai impactar esse leitor aí? Bom, eu tento colocar, né, a questão também da alma, né, o pilar da alma. E às vezes a gente tem um vazio existencial e esse vazio a gente quer preencher de qualquer maneira, a qualquer custo. E esse vazio ele só é preenchido com a espiritualidade. Então, independente da crença da pessoa, sabe, da religião, eu acho que esse é o espaço para a gente desenvolver esse lado da alma.
né? E aí a comida, ela não vai ajudar, o cigarro, as bebidas. É isso que eu tento colocar para a pessoa sempre buscar um propósito maior. Porque se a gente imaginar que é só isso aqui, que acaba aqui, a gente fica vazio mesmo, né? Para que eu vou levantar da cama? Para que eu vou trabalhar? Para que eu vou existir? Tem que ter algo maior depois. Então, eu aconselho as pessoas a pensarem dessa maneira, através desse capítulo. Ótimo. E eu tenho minhas... A gente já está quase chegando no fim, né? Segura aí, Vitor, porque a gente vai ter mais dúvidas aqui. E o que você... Aqui, ó, qual que é a importância dessa tua história publicada num livro? Que você acredita que talvez se só você soubesse, algumas pessoas ali teriam uma importância, mas que publicada num livro tem outra. Qual que é a importância para você? Eu acho que um livro vai muito mais longe, né? E ele fica eternizado, né? As páginas estão aí, não se perde. E eu acho que ele vai, através de cada um desses outros autores, está um livro lindo, né? Todo em sinergia. Eu acho que vai impactar, que vai chegar em pessoas que eu não teria, né? Como alcançar hoje. Ótimo. E também você falar se tem algo que eu não tenha te perguntado e que você acha importante posicionar as pessoas do teu trabalho nas mídias. Eu vejo que você fala também, e a gente falou aqui nos bastidores, da endometriose, que você atende algumas mulheres. E falar do teu trabalho, de repente, que eu não tenha lembrado aqui, né? Porque é muita coisa. E parabéns pelo teu Muito trabalho, viu? obrigada. E o que a Débora não perguntou para você aí que você acha importante posicionar? Essa questão das doenças femininas, né? Eu acho que elas também, muitas pessoas não vinculam ao estresse, às doenças emocionais, principalmente a endometriose que você citou. É uma doença autoimune, né? Que ela tem muito a ver com estresse, com o seu psicológico naquele momento. Então, tem pessoas que chegam para tratar e eu me sinto limitada só com o alimento. E é aí que eu entro, né? Com essas orientações, com encaminhamento para o psicólogo, com um trabalho multidisciplinar, né? Integrativo. E essa questão mesmo de vincular a estética com a saúde. Porque tem um público que quer passar por cima da saúde para ter estética, que quer ser emagrecido, né? Imediatismo, não quer esperar o processo. Eu falo que demorou quanto tempo para você chegar nesse peso, né? Como que você quer perder em um mês? Então, coisas muito restritivas, essas coisas milagrosas que tem aí das canetinhas de medicação, tudo isso tem que ser usado com muita sabedoria, com prescrição médica e após você já, se você tiver indicação, claro, e após você já ter hábitos saudáveis, porque senão você fica num efeito sanfona, né? E Sim. até pior, mexe com o seu psicológico, mexe com a sua autoestima. E eu acho que é importante também quando a gente fala do contrário, né, doutora? Porque é como a gente está falando de emoções. Mas tem pessoas que aí vão para o extremo. Exatamente. Porque, não, agora eu vou ser fitness, eu vou ser, que a gente brinca, né, bodybuilder, a gente, né? E nem é essa a profissão, né? E eu não estou criticando aqui, né, longe de mim, porque é uma profissão, cada um tem a sua, né? Mas tem diferença a gente se comparar, né? Comparar com alguém que faz isso, que trabalha com isso, que precisa, o corpo é a sua ferramenta de trabalho, vamos dizer assim, de uma pessoa que não tem esse trabalho e vai ao extremo, né? Aí também é uma emoção, né? Nossa, porque com certeza. não é o contrário, doutora? Ai, que bom que você falou da comparação, porque é uma coisa que tem deixado as mulheres enlouquecidas, né? A rede social, parece que todo mundo é sempre melhor que você, é mais bonita, é mais feliz, tem mais dinheiro. Elas chegam, às vezes, com imagem. Quanto tempo para eu ficar dessa maneira? Eu falo, gente, não dá para comparar, porque tem pessoas que têm muitos outros procedimentos, tem cirurgia, tem outros tipos de acompanhamento, que a gente não sabe, que elas não falam. Tem ângulo, tem luz, tem toda essa questão. E aí eu sempre aconselho para que elas se comparem com elas mesmas, né? A gente deve
partir de comparação sempre conosco. Então, como que você estava quando você começou e como que está sendo a sua evolução? É isso que vai dando força para continuar e vai validando, né? Sim. Você vai tendo gratidão, vai ficando satisfeito, você está evoluindo, mas com gratidão, que é uma forma de modular aí a dopamina, né? Que a dopamina é o hormônio que traz a motivação, mas se a gente não tiver sabedoria, vira uma eterna insatisfação. A gente tem que Boa, porque validar. eu nem perguntei sobre isso, né? Então, É, explicar um pouquinho melhor pra gente da dopamina. é exatamente a dopamina que impulsiona a gente, né? A levantar da cama, conquistar mais. Se a gente não tiver essa sabedoria de ir validando, olhando para as nossas conquistas, né? Fazendo o cérebro entender, tendo gratidão para quem é religioso, para quem é espiritualizado, já ouviu falar disso com certeza. A gente vira uma busca desenfreada pelo mais. E aí vira a eterna insatisfação. Nunca tá bom, nunca tá satisfeito. E aí eu falo, olha lá atrás, olha para você, não para o vizinho, não para o próximo. E aí é assim que a gente se valida. E não tratar também, né, doutora, não sei, agora eu tô dando meu achismo aqui, mas não tratar do corpo como se fosse só o corpo, né? Sim, Não porque não tratar, é. não tratar em si nós como um corpo, né? Porque sim, a gente precisa da estética, né? Sim, Mas faz nós bem. temos o corpo, alma e espírito, Com né? Por isso que a certeza. doutora fala do equilíbrio, né? Sim. Eu vejo o corpo hoje como um templo mesmo, né? Nós somos um templo. Então, muitas vezes a gente olha para substâncias como drogas, né, a nicotina, e fala, não, isso não vai fazer bem para o meu corpo, mas a gente não tem esse olhar para certo tipo de alimento, né? Ótimo. E o que agora, para a gente encerrar aqui, o que você deixa de recado para quem estiver assistindo a gente, que vai estar tendo um trechinho aí, né, do trabalho da doutora Tamires, tendo um trechinho também no podcast desse livro, que ela já, né, vai estar levando aí para Brasil e mundo, porque a gente sabe que vai ficar eternizado, mas também o nosso podcast, que também vai estar no nosso YouTube. Então, eu quero que você deixe aí um recado final, né, para quem estiver vendo, a tua câmera é aquela ali, para você deixar esse recado final para quem está vendo a gente sobre o livro, sobre o seu trabalho. E para quem às vezes não tem essa força de, eu queria muito, né, me ajudar, mas eu não consigo. Eu acho que o primeiro passo tem que ser dado, sem ânimo mesmo, sem força mesmo. Eu falo que a partir da alimentação é o passo que vai te trazer essa condição de você ter um ânimo para fazer uma atividade física, a gente vai equilibrar as vitaminas, os hormônios, e aí isso faz com que você se sinta mais disposto e vai virando um ciclo, né? Quanto mais você alimenta bem, você vai vendo no corpo, vai vendo na alma, a mente vai trabalhando melhor, e aí você vai para a educação física, e a partir daí tudo vai melhorando, vai acontecendo um processo, né, interno. Eu falo que o meu acompanhamento é uma revolução interna. A beleza ela vem de dentro para fora. Eu trato ali muito as partes, né, as queixas da estética, celulite, a recomposição corporal, mas isso só acontece depois que a gente cria consciência dos nossos hábitos, que a gente se trata como um templo e é um brinde de um corpo saudável, a estética. A beleza, padrão, tudo isso é muito subjetivo, né? Eu falo que existem vários biotipos diferentes, todos têm sua beleza. E a gente precisa sempre olhar, né? Não para o outro, não como comparação, mas ver o que aquela pessoa pode trazer de bom como inspiração. E acho que o segredo para iniciar é esse. Ótimo. E eu espero que você tenha gostado da nossa entrevista, Eu porque adorei. eu amei. Eu acho que para a gente é importante. E Sim. como você disse lá no início do nosso podcast, né, que quando você começou a fazer material, né, a gravar conteúdo, você fala assim, puxa, mas isso é o básico, né? Será que as pessoas querem saber sobre isso? E as Exato. pessoas, infelizmente, ainda, né, Sim, não sabem do básico, né? sim. Porque
é até sobre isso a nutrição, né? É o básico e feito sempre, né? É o básico que funciona, É eu o falo básico, sempre. né? E tudo, né? Se a gente for reparar, tudo aquilo que nos leva, né, a crescer, nos leva a ascender, seja na carreira, seja na nossa saúde. Hoje aqui a gente falando sobre um olhar para a saúde integral, no caso da saúde, é isso. É o básico, mas feito com disciplina, ou como a doutora falou aqui, mais o 80-20, né? Então é fazer mais. Exatamente. E pelo menos aqueles dias que você não conseguiu, pelo menos são os menores, né? São os poucos dias, Vai acontecer eventualmente, Sim. né? Mas aí é só a gente não desistir, continuar. Ótimo. Então, muito obrigada, viu? Pela tua entrevista, pelo teu tempo. Eu sei que você não veio de pertinho, a gente está aqui no Alphaville, para você que não conhece. E venha nos conhecer também, viu? Conhecer o nosso estúdio aqui de podcast. A gente está na editora Chave Mestra, no Chave Mestra Podcast. Mas a gente tem escritores vindo de todo o país, de fora. E a doutora não foi diferente, veio do Rio de Janeiro. Né? Então, eu quero te agradecer por esse tempo na sua agenda, né? Família vindo também junto nos bastidores. E só te agradecer. E eu que volte agradeço, sempre. foi uma honra. Estou super lisonjeada pelo convite, pela oportunidade. Só agradecer. Ótimo. E volte muito mais vezes que a porta está aberta. Com certeza. Tá bom? Então, agora eu quero me despedir de vocês. A gente vai olhar para ali, doutora, para aquela câmera ali, ó, Aqui, do né? meio. E nós vamos nos despedindo, agradecer você que está aqui comigo até esse tempo. Compartilhe esse conteúdo para muita gente. As pessoas precisam saber disso. As pessoas precisam do básico, mas que com certeza vai ser, assim, um impacto na vida de cada uma. E depois vão lá, ó, conferir o livro da doutora Tamires, ela que fez parte de Um Olhar para a Saúde Integral. E até a próxima. Tchau, tchau.